muito curiosa essa fala dele com os jornalistas, né? Primeiro, eu acho engraçado o ministro da Comunicação ficar incomodado com a pergunta mais óbvia, né? Porque, poxa, saiu a pesquisa Quest, a reprovação do presidente Lula de 56%, é o pior índice desde o início do terceiro mandato, pior da história, inclusive do Lula como presidente. E aí vem essa história aí de ele falar que... Aí ele começa a explicar, né, Josias, dos problemas, assim, o problema da baixa popularidade tem a ver com os ministérios. Aí depois ele fala, eu não tenho o que falar disso, isso aqui não deve ser assunto. Como é que você viu essa resposta do ministro da Secretaria de Comunicação, hein, Josias? Esquisita, né? Um chefe da comunicação, um marqueteiro que diz que o que ele faz não tem nada a ver com popularidade, é muito estranho. E a coisa vai de mal a pior quando o entrevistado tenta pautar o entrevistador. Tudo muito esquisito. Agora, a coisa começou a desandar quando o Sidônio Palmeira batizou esse balanço retardado de um governo mal avaliado de Brasil dando a volta por cima. Aí ele exagerou na marketagem, né? Ele transformou uma campanha prematura, porque isso daí foi um ato de campanha, transformou a campanha prematura do Lula num balé desconectado da realidade. Ele nem conseguiu sacudir a poeira do Lula e ainda terminou debaixo de chumbo. Então a volta por cima do Sidônio deixou o marqueteiro debaixo de chumbo. O Sidônio se aborreceu com os repórteres. Depois desse festival de exibição de ações do governo, os malvados só queriam saber da impopularidade do Lula e da má avaliação do governo nas pesquisas. Aí ele vem, eu acho engraçado. E aí, além de achar engraçado, ele socializa as responsabilidades, ou tenta socializar. Esse impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo. Eu falava com um colega do Sidônio, Fabiola, e ele refrescou a memória do Sidônio, chefe da SECOM. Disse, em janeiro, ele disse que tiraria as pesquisas do vermelho em 3 meses. Ele se autoconcedeu um prazo de 3 meses para que os resultados começassem a aparecer. Aí diz esse colega do Sidônio, se tivesse funcionado, ele não estaria agora procurando sócios para o sucesso. Como não funcionou, aí ele quer socializar o fracasso. O Sidônio agora delimita as suas atribuições. O meu trabalho é informar. Se todo mundo estiver bem informado, acho que estou cumprindo o meu trabalho. Segundo a Quest, Fabiola, e a gente tratou disso aqui com muita atenção, porque esses dados merecem atenção, 50% dos brasileiros avaliam que as aparições do Lula, começa de ontem, pioram as coisas. 56% dizem que o Brasil está na contramão, está na direção errada. 71% se queixam do descumprimento de promessas e 81% querem que o Lula, ou acham que o Lula deveria fazer um governo diferente do que ele está fazendo. Então, quando o Sidônio trombeteia o que é mal avaliado, se ele é bem sucedido, se o marketing dele funciona, o Palácio do Planalto se arrisca a multiplicar a versão, porque ele está dando visibilidade a algo que é muito mal avaliado. E o Lula não dá o braço a torcer. Ele continua atribuindo esse ronco nas pesquisas à falta de comunicação, ou falhas de comunicação. Daqui a pouco, Fabiola, o Lula vai exigir do eleitorado um ato de contrição. Agora, então, depois dessa volta por cima, que foi idealizada pelo Sidônio, o brasileiro vai ter que se ajoelhar no milho e pedir perdão por não valorizar esse museu de novidades em que se converteu o terceiro mandato do Lula. Então, a irritação do Sidônio, ela não faz nexo. Primeiro que é função dele lidar com a imprensa, ele é chefe da SECOM, e ele queria que os jornalistas ignorassem a pesquisa que mostrava que o que ele chama de volta por cima reprovada por 81%, tem 81% dizendo que é melhor olhar direito e fazer diferente. Então, não faz nexo. Realmente o Sidônio, como disse Fabiola, a volta por cima do Sidônio acabou deixando o marqueteiro debaixo de chumbo.